No ano passado, uma remessa de carne de cabra vinda do México foi recusada para importação nos Estados Unidos porque o cheiro era forte demais. Mas o que causou isso? O que aquelas cabras estavam comendo, onde foram criadas e por que as pessoas ainda escolhem importar carne de tão longe? Se você tivesse que escolher uma refeição com carne de cabra, preferiria uma de um animal criado livremente em pastos abertos, comendo folhas e saltando ao sol, ou de um criado em um ambiente controlado, alimentado com ração formulada e vacinado rigorosamente dentro do cronograma? Como você acha que seria o sabor de uma cabra criada no Texas com milho e soja, em comparação com uma que percorre livremente o deserto da Etiópia? Entre a criação natural e a criação industrial, qual é realmente a melhor forma de criar cabras? E qual método de fato produz uma carne com sabor superior? Hoje vamos seguir os passos dos criadores de cabras que criam milhões de animais, dos desertos da África aos ranchos do Texas, dos campos abertos da Austrália aos planaltos do Irã, para entender por que a carne de cabra está se tornando uma das mais procuradas em muitos países muçulmanos e qual modelo de criação realmente oferece a melhor qualidade de carne. Atualmente, mais de 1 bilhão de cabras estão sendo criadas em todo o mundo, utilizando uma ampla variedade de métodos de criação. A Índia lidera o mundo em população de cabras, com cerca de 150 milhões de animais. A China ocupa o segundo lugar, com aproximadamente 132,4 milhões. Nigéria e Paquistão também estão entre os primeiros, com 88 milhões e 82,5 milhões de cabras, respectivamente. No Oriente Médio, países como Omã e Arábia Saudita também possuem rebanhos de milhões de cabras, impulsionados pela crescente demanda por carne caprina. Nos Estados Unidos, a demanda por carne de cabra aumentou mais de 60% nos últimos 20 anos, impulsionada principalmente pelas comunidades imigrantes. Interessantemente, mais da metade da carne de cabra consumida no país é importada, principalmente da Austrália, do México e da Nova Zelândia. Em 2023, os Estados Unidos importaram mais de 20 mil toneladas de carne de cabra, sendo que quase 60% vieram da Austrália, onde a criação em pasto em larga escala é a norma. Imagine só, todas as manhãs, com o orvalho ainda preso à grama, as cabras saem de seus currais e percorrem encostas rochosas, passando por entre arbustos em busca de vegetação fresca. Elas mordiscam folhas de acácia e casca de eucalipto. Depois, param sob a sombra para descansar ao meio-dia. Seja criada em pastos abertos ou em currais fechados, a jornada de toda cabra começa da mesma forma, com uma fêmea prenha. Em sistemas baseados em pasto, as fêmeas geralmente acasalam de forma natural e dão à luz no campo ou em abrigos simples. A intervenção veterinária é rara, e apenas as fazendas maiores costumam usar brincos eletrônicos para monitorar seus rebanhos. Em contraste, os sistemas de criação industrial são rigorosamente controlados. As fêmeas prenhas recebem dietas reforçadas e ricas em nutrientes para apoiar o desenvolvimento fetal. Após o nascimento,
os filhotes são imediatamente registrados, identificados com brincos e incluídos em um programa obrigatório de vacinação, que normalmente cobre doenças como pasteurelose, pneumonia e diarreia neonatal. Na criação natural, os cabritos mamam exclusivamente das mães durante os primeiros 2 a 3 meses. Depois desse período, eles começam a pastar grama e folhas e aprendem a se mover junto com o rebanho. Em fazendas industriais, os cabritos são frequentemente desmamados precocemente, entre 6 e 8 semanas, para que as fêmeas possam ser cobertas novamente mais cedo. Após o desmame, os filhotes são criados separadamente com uma ração rica em proteínas, suplementada com enzimas digestivas. Em fazendas de pasto, quando têm entre 3 e 4 meses de idade, os cabritos já estão grandes o suficiente para se juntar ao rebanho na natureza. Todas as manhãs, os criadores, muitas vezes acompanhados por cães pastores fiéis, conduzem centenas de cabras para o pasto. Lá fora, os filhotes não aprendem apenas a forragear, eles também aprendem a sobreviver, evitando ravinas rochosas e permanecendo atentos a predadores. Dependendo do terreno, um rebanho de cabras pode percorrer de 3 a 5 quilômetros por dia em busca de alimento e para sobreviver, mesmo quando a grama está completamente seca ou a neve cobre o chão em camadas espessas. Na fazenda de Mike Thompson, um fazendeiro americano de 52 anos na região de Hill Country, no Texas, mais de 3.000 cabras da raça Boer circulam livremente por 500 hectares de terra. Mike conta: "Eu deixo a natureza comandar o máximo possível. As fêmeas escolhem onde vão parir desde que seja um lugar seguro. Depois disso, coloco chips RFID nos filhotes em até 24 horas e registro tudo em um software." Em 2021, uma tempestade repentina varreu o Texas, deixando o rebanho de Mike em pânico. Ele conseguiu levar parte das cabras de volta para o abrigo antes que os ventos fortes chegassem. Na manhã seguinte, depois que a tempestade passou, algumas cabras voltaram sozinhas, mas ele também encontrou um filhote morto, provavelmente de frio ou estresse. "Ainda não tenho certeza se fiz tudo o que podia", disse Mike. Para monitorar o rebanho e verificar se alguma cabra estava deitada em um canto ou havia se separado do grupo, Mike chegou a usar drones. Ele também equipou algumas cabras com sensores térmicos no pescoço para acompanhar mudanças na temperatura corporal, um sinal precoce de doença ou estresse. Mesmo com a tecnologia moderna, os riscos estão sempre presentes. Em 2022, o rebanho de Mike ficou desaparecido por 2 dias depois que seu drone perdeu o sinal. Naquela noite, ele teve a sorte de recuperar a maior parte das cabras no meio da mata, mas também descobriu que um filhote havia sido atacado por um predador. Em contraste, as cabras criadas em sistemas industriais não têm liberdade para circular. Elas vivem em galpões ou currais pequenos, grandes o suficiente para dar alguns passos, mas não para correr ou saltar livremente. Tudo, desde a temperatura e a iluminação até a alimentação, é controlado por sistemas automatizados. Algumas pessoas chamam isso de animais vivos, mas que não vivem de verdade, porque cada passo que dão e cada mordida que dão já está pré-programado. É eficiente, mas será que é humano?
Além dos modelos baseados em pasto e dos sistemas industriais, os criadores da região do Sahel, na África, costumam adotar um sistema nômade para criar cabras. Lá, os filhotes aprendem a sobreviver já na terceira semana de vida. Se não conseguirem encontrar grama ou água por conta própria até os 3 meses de idade, é provável que não sobrevivam à estação seca. Essas cabras vivem entre o vento e a areia, comendo o que conseguem encontrar, desde casca de árvore até capim seco. Como resultado, sua carne tem um sabor distinto, forte, magra e um pouco dura. Mas para muitos, esse é o sabor mais primitivo que existe. Com cerca de 10 a 12 meses de idade, quando as cabras criadas em pasto atingem aproximadamente 28 a 35 quilos, elas são enviadas para o abate. Normalmente, são reunidas em áreas de espera logo no início da manhã, com movimentação limitada para reduzir o estresse antes do transporte até a unidade de processamento. As cabras criadas em sistema industrial podem atingir o peso de abate em apenas 7 a 8 meses, graças a dietas ricas em energia. No entanto, como se movimentam pouco, sua carne tende a ser mais macia, com mais gordura, e às vezes pode desenvolver um cheiro desagradável se os animais estiverem estressados. Em instalações certificadas pelo USDA no Texas, cada cabra é cuidadosamente inspecionada antes do processamento. Qualquer animal que não atenda aos padrões é retirado da linha. Depois disso, as cabras são processadas com métodos humanitários que seguem os padrões halal. As peles são cuidadosamente removidas e a carne é então preparada de acordo com as diretrizes halal para exportação aos países do Oriente Médio. A carne é então lavada com água fria sob alta pressão e armazenada em câmaras frigoríficas com temperatura controlada para preservar sua cor e qualidade. Em uma unidade em Queensland, todo o processo é otimizado para minimizar o estresse nos animais. Na Austrália, no México e na Nova Zelândia, a produção de carne de cabra é quase totalmente automatizada. Cada cabra recebe um código QR que permite rastrear sua trajetória desde a fazenda até a embalagem. A carne de cabra para consumo interno geralmente é utilizada em poucos dias. Já a carne destinada à exportação é congelada profundamente, embalada com cuidado e transportada em contêineres refrigerados. Uma remessa da Austrália até a costa oeste dos Estados Unidos pode levar cerca de 3 semanas. Ao chegar, os produtos passam por uma inspeção final realizada pela FDA e pelo USDA antes de chegarem ao consumidor. Chamamos isso de carne limpa. Mas se o animal viveu apenas 7 meses, nunca pisou na grama, nunca viu a luz do sol, será que podemos realmente chamá-la de limpa? Na Etiópia, dizem, uma cabra precisa sobreviver a pelo menos uma estação seca para que sua carne carregue o sabor da terra. Enquanto isso, no Oriente Médio, cabras mais jovens, com carne macia e pouca fibra, são preferidas para os pratos do dia a dia. Um chefe em Nova York contou que só escolhe cabras de fazendas de pasto no México ou na Austrália. Quero algo com alma. O aroma da carne deve contar a história de como o animal viveu. Desde o momento em que nasce, cada cabra recebe um microchip, e cada passo que dá depois disso é registrado por um software, como um diário vivo.
Antes que aquele pedaço de carne de cabra chegue às suas mãos, o animal pode ter vivido mais de 12 meses, enfrentando tempestades no Texas ou suportando a vida sob luzes fluorescentes em um curral confinado. Você talvez não veja essa jornada, mas o Criador se lembra de cada passo que ela deu. Uma vida inteira, comprimida em 300 gramas de carne. Você talvez sinta apenas o sabor, mas o Criador vê memórias, suor e cada escolha difícil que precisou ser feita. Qual corte você escolheria? Macio, barato e gorduroso? Ou firme, saboroso e vindo de uma cabra que pulava ao sol todos os dias? O que importa mais para você? Qualidade, o meio ambiente ou a ética na criação dos animais? Deixe seu comentário aqui embaixo. E da próxima vez que você escolher carne de cabra, lembre-se: cada corte carrega uma história por trás. Os modelos de produção de ovinos transcenderam os limites das explorações agrícolas e tornaram-se um elo crítico na cadeia de valor econômico global. Neste vídeo, exploraremos como os agricultores criam, transportam e processam milhões de ovelhas. Hoje, mais de 1,3 bilhão de ovelhas são criadas em 78 países, com Austrália, Nova Zelândia, China e Estados Unidos liderando a produção. A criação de ovinos é uma indústria-chave que gera retornos econômicos significativos anualmente, fornecendo 70% da lã mundial e 22 milhões de libras de carne de borrego todos os anos. Como os produtos de centenas de milhões de ovelhas são levados às mesas de jantar e à indústria da moda global? Tudo começa com a criação. A raça merino é responsável por 50% da produção mundial de lã, valorizada pela sua lã fina e longa. A lã merino tem propriedades naturais reguladoras de temperatura e antibacterianas, proporcionando conforto aos usuários em todas as estações. Estas qualidades excepcionais fazem das ovelhas merino uma das raças mais cultivadas em todo o mundo. Abrangendo mais de 2,5 milhões de milhas quadradas de terreno acidentado, o Outback da Austrália é uma potência para a criação de ovelhas merino. Esta região, conhecida pelo seu clima rigoroso, desde desertos áridos a planaltos frescos, é o lar de mais de 60 mil quintas e mais de 70 milhões de ovelhas merino. A raça Dorper é conhecida pela sua produtividade de carne. Com mais de 30 mil ovelhas Dorper, as fazendas em Nova Gales do Sul fornecem milhares de quilos de carne anualmente. O cordeiro Dorper é macio, doce, com baixo teor de gordura e possui um sabor natural distinto, atendendo às demandas dos mercados premium. Notavelmente, esta raça cresce rapidamente e tem uma taxa de conversão alimentar eficiente, reduzindo os custos agrícolas. As ovelhas normalmente dão à luz de 1 a 3 cordeiros por temporada, com um período médio de gestação de cerca de 150 dias. As explorações europeias reproduzem frequentemente em condições óptimas, visando 2 ciclos reprodutivos no prazo de 3 anos, permitindo uma rápida expansão dos rebanhos. Do nascimento ao desmame, os cordeiros requerem cuidados meticulosos para garantir um crescimento saudável e altas taxas de sobrevivência. Durante os primeiros 2 a 3 meses, os cordeiros dependem principalmente do leite materno para receber nutrientes essenciais. Por volta das 8 a 12 semanas de idade, os cordeiros tornam-se fortes o suficiente para fazer a transição para uma dieta mais independente, preparando-se para a próxima fase da vida na fazenda.
Nova Gales do Sul abriga mais de 28 milhões de ovelhas, conhecidas por suas operações em grande escala e técnicas modernas de cuidado. Equipamentos avançados ajudam os agricultores a manusear e distribuir alimentos como grãos e palha seca, garantindo que as ovelhas recebam nutrição adequada. Agora, vamos para a ilha norte da Nova Zelândia, para ver como os habitantes locais criam milhões de ovelhas todos os anos. Um grande rebanho de 570 ovelhas se desloca ao longo da encosta para pastar e beber água. As ovelhas na Nova Zelândia são criadas principalmente por sua lã e carne. A Nova Zelândia é o maior exportador mundial de cordeiro. O país tem aproximadamente 25 mil explorações ovinas, com um total de 48 milhões de ovinos, com uma média de 5,1 ovinos por agricultor. Numa grande fazenda de ovelhas na margem oeste do lago Wakatipu, são criadas cerca de 29 mil ovelhas. A cada 3 a 4 meses, os trabalhadores tosquiam as ovelhas, com cada ovelha produzindo cerca de 3,5 quilos de lã. Um tosquiador experiente pode tosquiar entre 200 e 400 ovelhas por dia, ganhando 2 a 3 dólares por ovelha. A limpeza diária do celeiro é realizada para manter um ambiente limpo e reduzir os riscos de doenças. Nas grandes explorações agrícolas, os agricultores utilizam frequentemente maquinaria moderna para poupar tempo e melhorar a eficiência. Uma fazenda média abrange de 50 a 1.000 acres, com 90% da terra dedicada a pastagens. Algumas fazendas pastoreiam seus rebanhos diariamente, enquanto outras em dias alternados. Os agricultores usam cães pastores e comedouros móveis para guiar seus rebanhos. As pastagens onde conduzem as ovelhas cobrem normalmente cerca de 15 hectares. Eles movem as ovelhas rapidamente por essas áreas para maximizar a estação de crescimento da grama enquanto se preparam para o inverno. À medida que as ovelhas pastam e pisoteiam a relva, também esmagam as ervas daninhas, melhorando a qualidade do solo e estimulando o crescimento das gramíneas da estação fria. Este é um dos principais benefícios do pastoreio rotativo. Além disso, as fazendas enfrentam desafios como doenças e infestações de parasitas. Para evitá-los, os agricultores realizam exames de saúde regulares e vacinam as ovelhas. Os cordeiros são geralmente vacinados por volta dos 3 meses de idade para protegê-los de doenças comuns. A indústria de criação de ovinos na Nova Zelândia investe mais de 21 milhões de dólares americanos anualmente em tecnologia para detecção e prevenção de doenças. O processo de colheita da lã começa com a tosquia das ovelhas, etapa essencial para garantir sua saúde e produtividade. Um tosquiador qualificado pode tosquiar uma ovelha em apenas alguns minutos, garantindo que o velo seja removido em uma peça contínua para obter a qualidade ideal. Após a tosquia, a lã é separada e limpa, perdendo cerca de 50% do seu peso à medida que as impurezas são removidas. A lã é então cardada e transformada em fio, produzindo anualmente aproximadamente 380 milhões de libras de fibra de alta qualidade, pronta para o mercado têxtil global. Uma única ovelha merino pode produzir de 9 a 11 libras de lã por ano, o suficiente para produzir mais de 10 suéteres premium. Na fazenda Tolarno, cerca de 64 mil ovelhas são tosquiadas em 10 semanas, produzindo 1.500 fardos de lã, contribuindo significativamente para a indústria da lã. A combinação da qualidade da lã merino com práticas sustentáveis fez de Tolarno um símbolo de excelência na criação de ovinos. Todos os anos, a Austrália produz cerca de 760 milhões de libras de lã crua. Esta indústria é um dos principais contribuintes para a economia nacional,
com as exportações de lã gerando mais de 3 mil milhões de AUD anualmente. Antes do transporte, as ovelhas passam por exames de saúde e recebem alimentação e descanso para reduzir o estresse. Para cordeiros, o desmame ocorre 14 dias antes da viagem de longa distância. Embarcações pecuárias especializadas, projetadas com vários convéses, currais separados e sistemas avançados de ventilação, garantem a saúde e o bem-estar das ovelhas durante o trânsito. Esses navios podem transportar até 70 mil ovelhas, o que os torna ideais para remessas em grande escala com duração de 2 a 3 semanas. Todos os anos, a Austrália exporta, em média, 2 milhões de ovelhas vivas, principalmente para países do Médio Oriente. Em 2023, a indústria ovina da Austrália alcançou um valor de exportação superior a 2 mil milhões de dólares. Nos Estados Unidos, o Texas transporta mais de 570 mil ovelhas anualmente para fábricas de processamento na Califórnia e no Colorado. As modernas fábricas de processamento podem processar até 14 mil ovelhas anualmente, garantindo a segurança alimentar e minimizando o desperdício. Ao chegar à fábrica, as ovelhas são anestesiadas. Este é um passo crucial no processamento moderno para garantir práticas humanas na produção de carne. As ovelhas são limpas, removendo-se a pele, os órgãos internos e as partes não comestíveis. Após o processamento, as ovelhas são transportadas para câmaras frigoríficas para congelar a carne e preservar sua qualidade. A carne de cordeiro é então repartida em cortes como costelas, pernas, lombos e ombros, usando sistemas automatizados guiados por laser. O cordeiro é classificado em cortes populares, com costelas representando cerca de 30% da produção, pernas 25% e filés 15%. A carne é então transferida para a área de embalagem, onde é rotulada e preparada para distribuição a varejistas, restaurantes e mercados. O cordeiro da Austrália Ocidental é conhecido por seu delicioso sabor e maciez, tornando-o adequado para uma variedade de estilos culinários. Muitas vezes é preferido pelos chefes por sua qualidade consistente. O leite de ovelha também é muito importante, principalmente nos países mediterrâneos, onde é utilizado para fazer queijos famosos como o feta e o pecorino. Estes produtos não só apoiam a economia local, mas também impulsionam as exportações. Todos os anos, mais de 90% da lã merino é exportada da Austrália para países europeus, abastecendo a indústria da moda de alta qualidade. Da criação de ovinos ao processamento em fábricas modernas, a indústria da criação de ovinos criou um imenso valor econômico e fornece produtos de alta qualidade ao mundo.